Salve, salve, meus queridos e queridas alunos e alunas da terceira série do ensino médio, turno manhã. Bom dia! Espero que vocês estejam bem. Está iniciando mais uma aula da disciplina Meu Pequeno Mundo para vocês, transmitidas diretamente do canal Educação, dos estúdios do canal Educação. Bom, vamos iniciar essa aula. Deixa eu dar meu salve, meu bom dia para as turmas que estão acompanhando essa aula ao vivo e participando ao vivo pelo nosso chat interativo do IPTV, tá? Para os alunos que estão dentro da escola, tá? Então, tem um sistema com o chat que vocês podem participar ao vivo. Não deixem de participar. A sua participação é muito importante para a construção dessa aula. Turmas aqui, ó, de Canavieiras, de São Francisco do Piauí e de São Gonçalo. Tem mais turmas? Acredito que só são essas, né? Estão online, mas também você não precisa ficar restrito ali às escolas. O canal Educação também está no YouTube, você pode acompanhar essa aula ao vivo pelo YouTube, você pode participar do chat pelo YouTube também. Estou vendo aqui a turma participando, Dulce Carmo, querida, bom dia. Adriana Souza, Antônio de Souza, quem mais está aqui presente? Érica, chegou aqui também já. Nossa turminha aqui, ó, tá sempre online, tá sempre presente, preocupado, todo mundo estudando, dedicado. Turma que eu gosto, essa turma aqui, gosto de ver. E gosto, eu gosto da participação de vocês, certo? Com certeza vocês contribuem bastante para enriquecer ainda mais a nossa aula. Galera, como eu tinha conversado com vocês, nesse mês de outubro a gente tem conversado com vocês sobre biotecnologias de um modo geral. Né? A gente falou sobre biotecnologias ligadas a focado na bactéria, focado em fungo, focado em vírus. Né? A gente viu como esses conceitos, né, eles implicam diretamente na construção de conhecimentos da gente. Tá? Hoje a gente vai conversar sobre uma técnica, tá? Porque sim, tecnologia, técnica também é tecnologia, certo? É funcional do dia a dia da gente, é ligado à reciclagem, certo? De certa forma, é uma tecnologia, só que é um foco na reciclagem de compostos orgânicos. Essa técnica é conhecida pela gente como compostagem. Então, tá na tela para vocês o conteúdo da nossa aula de hoje para a disciplina Meu Pequeno Mundo, compostagem, tá? Então, a gente vai resgatar com vocês os conceitos básicos, por exemplo, da decomposição da matéria orgânica, tá? Então, para que a gente possa desenvolver e entender como é que ela funciona. Porque, galera, não é só jogar o bagulho do milho no meio do mato, não. Porque é renovável, né? É matéria orgânica, né? Eu sei que vocês fazem isso, viu? Eu sei. Pega o restinho da casca de banana e jogar ali. Eu sei, gente, não é só isso, tá? A compostagem é um processo mais complexo, tá? E se a gente quer gerar um produto final, por que eu estou falando para vocês que a compostagem ele é uma reciclagem? Tá? Porque a ideia é que a gente possa gerar um produto novo. Tá? E que produto novo é esse, professor? Matéria orgânica. Tá? E essa matéria orgânica ela possa ser utilizada novamente em processos usuais, como, por exemplo, na adubação da agricultura, né? Por exemplo, a agricultura familiar, que é considerada uma tecnologia social muito importante para o nosso desenvolvimento, tá? Nosso processo de desenvolvimento. Tá? Então, se a gente quer buscar alternativas, diminuir a emissão de gases poluentes, por exemplo, a gente tem que pensar em alternativas funcionais, como é o caso da compostagem. Beleza? Exatamente, é isso, Érica. Vamos nós, bora nós. Dulce Carmo, Adriana. Objetivos da nossa aula de hoje, descrever processos da compostagem como biotecnologia, tá? Então, como eu já expliquei para vocês, o que é uma biotecnologia, galera? Tecnologia não é necessariamente um produto, tá? Porque quando a gente para e pensa, a gente pensa numa coisa, né? Quando a gente fala tecnologia, é um computador, é um relógio, mas pode ser um método, tá? Pode ser uma técnica, tá? Então, a compostagem ela é uma técnica. E ela é biotecnologia, por quê? Porque a gente utiliza ferramentas biológicas. Tá? Então, eu preciso entender um pouquinho dos preceitos do quê? Como é que um fungo funciona, como é o metabolismo do fungo, como é o metabolismo de uma bactéria, como é o metabolismo de uma minhoca.
Sim, tá? Porque a gente tem compostagens, diversas técnicas de compostagem, e dentro dessas compostagens que a gente tem compostagens que utilizam minhoca. Não são todas, tá? Relacionar processos biológicos de organismos maiores, né? Que é o caso, por exemplo, de minhocas, né? São organismos detritívoros, e micro-organismos, que são o caso de fungos e bactérias. Tá? E claro que a gente não vai só falar de teoria, né? A gente vai mostrar como as questões, né? Quem está se preparando aí, por exemplo, para o Enem, eu sempre separo questões do Enem que estão associadas a esses conteúdos para que a gente possa exercitar e entender como é que isso traz para o dia a dia na prática da gente, tá bom? Então vamos nós. Galera, a compostagem em si, tá? Ele é um processo biológico de valorização da matéria orgânica, tá? Seja de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal. Tá? Ele pode ser considerado como tipo de reciclagem de lixo orgânico. Tá? Trata-se de um processo natural em que micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela degradação da matéria orgânica, transformando em humus, um material muito rico, nutriente e infértil. Galera, por que eu estou dizendo que isso é uma tecnologia, tá? Como aqui o próprio material está dizendo para a gente, tá? Se eu pensar assim, em escala natural, né, a gente sabe que tem os organismos considerados decompositores, né? Normalmente a gente tem quem? Os fungos e as bactérias, tá? Só são eles que fazem parte desse processo? Não. Os organismos detritívoros, né, pequenos animais, né, que, como minhocas, por exemplo, eles ajudam bastante nesse processo da ciclagem da matéria orgânica. Tá? Então, como a gente sabe, tá? A matéria é cíclica, tá? Já dizia Lavoisier, né? Nada se cria, tá? Tudo se transforma. A não ser a energia, né? A energia ela se dissipa, tá? De acordo com a cadeia alimentar, né? Ela é grande, né? Tem muita energia lá nos organismos produtores e a gente vai dissipando essa energia organismo a organismo dentro do nível trófico, tá? É um tema que é importante para quem está se preparando para o Enem, para a gente não se confundir. Fluxo de energia, o fluxo de energia vai diminuindo à medida que o nível trófico é passado, certo? E a matéria orgânica ela é cíclica, tá bom? Então a gente renova ela. E várias aulas, nas aulas de biologia, com o professor Amanda, com o professor Tércio, eles vão falar com vocês, eles já falaram em outros meses com vocês, sobre temas associados a ciclos. Tá? Acredito que no primeiro semestre vocês falaram sobre ciclos biogeoquímicos, né? Ciclo da água, ciclo do nitrogênio, ciclo do fósforo, tá? E vocês viram diversos micro-organismos eram importantes dentro desse processo, como, por exemplo, o ciclo do nitrogênio. Desenvolver estudos como esses, tá, são importantes para a gente entender como a gente pode utilizar de maneira usual, certo? Os próprios organismos da natureza ao nosso favor. Então, por que eu estou dizendo que a compostagem não é simplesmente jogar uma matéria orgânica ali no solo e esperar a natureza sozinho virar de novo o solo, tá? Porque eu quero gerar um produto final, certo? Eu quero renovar, certo? Eu quero reciclar aquela matéria orgânica gerando um novo produto. Tá? Por isso a gente fala que é reciclagem. É uma técnica, ela é pensada, ela é estudada, ela é avaliada, tem processos, a gente conhece as etapas desse processo. Tá? E essas etapas, né, como é uma técnica, aí a gente fala que ela é uma tecnologia. E como ela utiliza processos biológicos, a gente fala que ela não é uma mera tecnologia, ela é uma biotecnologia. Bora acompanhar um pouquinho das etapas desses processos. Tá? Então, a primeira coisa que a gente começa a falar, tá? Para quem aí, por exemplo, tem que estar ligado, a gente tem uma conduta de normas brasileiras, tá? Primeira conduta de norma brasileira que a gente tem é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa é uma lei federal, essa Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei, tá? E essa lei, ela diz que é responsabilidade compartilhada de todas as pessoas da cadeia de produção o seu processo de cuidar do seu resíduo sólido.
Tá? Então ele vai dizer, olha, a indústria ela é responsável pelo resíduo sólido que ela produz, o Estado ele é responsável, o comércio ele é responsável, mas o consumidor também é responsável. Já tive aulas para conversar com vocês sobre isso aqui, eu sei disso. Tá? E aí, ou seja, nós somos responsáveis. O quê? Todos nós somos responsáveis. E qual é a responsabilidade nossa conforme essa lei? Separar o lixo. Ó, difícil. Vai dizer que é difícil? Não é difícil não, né, gente? É fácil, tranquilo, tá? E aí a gente tem uma resolução, tá? No CONAMA, é um departamento do Ministério da Economia, certo? Do Meio Ambiente. E esse CONAMA, ele criou uma resolução. Ele fez a resolução 275, certo? Essa resolução, ela criou o sistema de cores para a gente separar o lixo. Então a gente não tira, a gente não separa o lixo da nossa cabeça. A gente tem um sistema de cores. Tá? Os mais conhecidos da gente são os lixos comuns. Né? Vocês vão observar aqui que tem alguns lixos que não fazem muito parte do nosso dia a dia. Né? Tipo, lixo radioativo. Né? Não está muito parte do nosso dia a dia. Mas destacam aqui algumas cores que vocês precisam se acostumar. Por quê? Porque elas estão lá nas praças, tá? Nas praças públicas, elas vão estar em departamentos públicos, elas vão estar em empresas grandes, nas escolas. Pode ser que esteja na escola de vocês, por exemplo. Então, por exemplo, as cores azul, amarelo, vermelho, verde e marrom são latas de lixo comum que estão aí cercados no Brasil inteiro. Então, de onde é que tira essas cores? Da Resolução 275. Para as latas de lixo azul, são colocados papéis e papelão. Nas latas de lixo verde, a gente coloca vidro. Tá? Plástico, a gente coloca no lixo vermelho. Metal, a gente coloca no lixo amarelo. Resgata com a gente lá as aulas de setembro. Tá? No qual a gente conversou com vocês sobre a ciência dos materiais. Observa como a gente separa aqui, ó, metal, de plástico, que é um polímero, de vidro, que é cerâmico. Cada um desses materiais, como eles são diferentes, são levados a caminhos diferentes. Para que a gente faz essa separação? Para que a gente possa reciclar. O que é isso? É criar um produto novo utilizando os mesmos princípios. E, galera, eu reforço essa leitura. Tá? Reciclar é criar um produto novo, certo? Não é reutilizar, tá? Isso é um outro R do processo de desenvolvimento sustentável, né? Reduzir, reutilizar, reciclar, tá? Reusar é utilizar de uma outra forma, pegar ali uma latinha de azeitona e usar como copo em casa, né? Todo mundo tem essa prática, eu acho, né? De usar o restinho do copinho da azeitona, o copinho do requeijão, né, em casa. Né? A gente tem essas práticas. Isso é reuso. Agora, se eu quero criar um produto novo, aí a gente fala de reciclagem. Normalmente, a gente vai ter que utilizar técnicas de processos, né? E esses processos, eles são sistemáticos, né? Então, por exemplo, no papel, a gente tritura o papel, a gente molha, que tem reação química, tem reações químicas, físicas, para transformar aquele produto. Tá? E aí a gente gera um produto novo. Às vezes o produto é igual, às vezes o produto ele é um pouco diferente. E aí algumas outras aulas podem ajudar a gente a fazer essa leitura sobre o que é essa reciclagem em si. Aí entram temas como, por exemplo, upcycling, up para cima, cycling, quando a gente agrega valor àquele produto, e tem o downcycling, né, quando a gente perde valor daquele produto. Mas não, o grande foco dessa aula é só para poder ilustrar para vocês como a gente precisa pensar sobre qual técnica a gente tem. A reciclagem em si, estrita, ela gera um produto idêntico. Por exemplo, garrafa PET, né, é um tipo de plástico. Tá? Então eu vou gerar outra garrafa PET, eu não vou gerar outro polímero, eu gero outra garrafa PET. Tá? Então quando a gente gera o mesmo produto, observa que não estou agregando valor nem diminuindo valor, eu estou simplesmente gerando um outro produto novo. Isso é pura e simplesmente reciclagem. Mas observa, galera, que também faz parte das latas de lixo usuais das nossas casas, residências, a latinha marrom.
que a gente coloca os resíduos orgânicos. Nas nossas casas, em geral, é aquele lixeirinho em cima da pia, né, ou pertinho da pia que a gente coloca. Que a gente tende a até separar realmente o que é o orgânico do que não é orgânico. Tá? Às vezes a gente até separa, coloca aqueles que apodrecem mais fácil, né, estragam mais fácil carnes, por exemplo, no congelador, para deixar para reciclar, para coleta seletiva depois. Tá? Comenta para mim como é o processo na casa de vocês. Se vocês separam de fato esse lixo em casa, certo? Se você separa esse orgânico do não orgânico, se você separa, por exemplo, esse restinho de carne, por exemplo, no congelador, certo? Porque tem gente que faz essas práticas, né, de colocar, deixar para não misturar a carne na lata de lixo para não estragar, para não atrair bicho, por exemplo, para o gato não rasgar, para o cachorro não rasgar aquela lata de lixo, por exemplo, tá? Mas os resíduos orgânicos, eles também são separados. Por quê? Porque os resíduos orgânicos, eles também podem ser reciclados. Olha só o símbolozinho da reciclagem. E, bom, o que a gente recicla aqui nesse caso? A gente vai renovar essa matéria orgânica, tá? Então, resto de casca de laranja, casca de batata, casca de frutas de um modo geral, restinhos de comida, arroz, alface, tomate, certo? Sim, os resíduozinhos da carne, né, de frango, quando o pessoal a gente faz aquele processo de limpeza, tá, do alimento para processar, para cozinhar, né? A gente tira aqueles resíduozinhos, restinhos de gordura, né? Então aquele produto, tudo isso é matéria orgânica e tudo isso pode ser reciclável, tá? Olha só, a gente separa os resíduos orgânicos, os metais, os plásticos ficam tranquilo, Érica. Eu acho que o primeiro passo é esse. Existem alguns estados brasileiros, isso aqui é uma resolução nacional, tá, do CONAMA, como dica, tá? Mas alguns estados brasileiros, eles têm leis estaduais ou municipais que pedem para separar como resíduo úmido e resíduo seco. Tá? Então, em casa, por lei, obriga a população a separar o resíduo úmido. O que é o resíduo úmido? É o resíduo orgânico, tá? Aquilo que teoricamente não pode ou não consegue ser reciclável, e o seco, que é o reciclável. Aí o pessoal bota tudo junto. O vidro, o metal, certo? Dependendo do estado, tá? Como a coleta é feita, não no estado, mas dependendo do município que você está residindo, tá? Eles pegam todo esse material reciclável, certo? Separado ou não separado, e ele leva para canais de distribuições, né? Aqui no Brasil a gente tem muitas cooperativas, inclusive aqui no Piauí a gente tem uma cooperativa, eu esqueci o nome, tá? Tem várias cooperativas, mas empresas focadas em justamente receber esse resíduo sólido. É interessante. Exatamente, eu acho que é o pensamento certo que você falou, Érica. É alguma coisa, tá? E você está cumprindo o seu principal papel, que é separar o resíduo, tá? E buscar uma saída, tá? Não, vamos lá, e o que eu posso fazer com esse material, tá? A compostagem ela é uma saída super funcional, usual, que dá para ser executada, inclusive, nas nossas casas, tá? Dá para se fazer, não precisa de latas, estratégias muito diferentes. A gente pode fazer com o que a gente tem, certo? Então, um terreninho, certo? Uma exposição ao sol, certo? E pequenas latas com tampas são usual para poder conseguir fazer com que essa compostagem aconteça, tá? Mas a grande ideia é que essa compostagem eu vou escolher o quê? O resíduo orgânico. Tá? Como eu disse para você, Érica, alguns modelos no Brasil oferecem essa alternativa. Ó. O lixo úmido, que normalmente é o resto de alimento, e o resíduo seco, né, que a gente vai pensar no metal, no plástico e no vidro. Tá? Mas aqui no Brasil inteiro, a gente separa o do tóxico. O que é o resíduo tóxico? É resto de remédio. Tá? A gente não deve jogar no lixo comum. Pilhas, tá? E lâmpadas. Tá? Lâmpada, ela tem normalmente mercúrio, tá? Essas lâmpadas fluorescentes, ela normalmente tem mercúrio, vou botar aqui ó, Mg, certo? Que é tóxica pra gente. As pilhas e baterias, elas ou têm cádmio ou elas têm lítio, que ambos são resíduos tóxicos pra gente. E remédio não precisa nem explicar, né? Remédio ele é tóxico, tá? Principalmente se ele está vencido, ele deve ser descartado. E aí a gente deve procurar lugares
usuais. Supermercados, por exemplo, normalmente eles recebem lâmpadas e pilhas, tá? Vocês devem buscar, porque é responsabilidade do comércio também receber. Então procura um mercado maior, certo? Que normalmente bem na entrada eles vão ter um local para poder receber esse material. Resto de lâmpada e pilha para poder receber para descarte. E remédio, professor, farmácia, tá? Farmácia que vende, ela normalmente também recebe esse medicamento vencido, tá bom? Nunca consuma medicamento vencido, nem jogue no material no descarte comum, porque é um reagente químico que pode reagir e interagir com outros, tá bom? Bom, se a gente não pensa numa saída direta para esse resíduo sólido, independente de quem seja, é isso que vai acontecer, tá? A gente tem o que a gente fala sobre descarte adequado. Por que eu estou falando da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela pensa nas consequências, né? Então, para onde vai esse resíduo sólido, esse resto de material, tá? Esse copo de plástico, essa garrafa de vidro ou esse resto de comida, tá? O lixão é a cara, né, do símbolo, né, do terreno baldio, né, do que de uma forma que a gente considera inadequada de descarte do lixo. Ó, primeira imagem, a gente está vendo um lixão, certo? O que é o lixão? É o descarte inadequado. É o termo que eles utilizam na lei, tá? Descarte inadequado do lixo. Qual o grande problema dele? Olha só o visual. Natureza, cadê a natureza aí? Foi embora, tá? Resto de lixo gera chorume, tá? Que é um líquido que, dependendo desse líquido, pode ser tóxico, tá? Não é todo chorume que é tóxico, mas a gente vai ter aí um líquido que pode reagir. Imagina aí o pessoal descartando junto com pilha, com lítio, com cádmio, com mercúrio. Então, ele passa a ser tóxico. Como ele é líquido, ele vai escoar até o lençol freático e vai contaminar a água e as águas dos lençóis freáticos vai chegar na gente, certo? A gente perde parte do reflorestamento aqui. A gente tem o quê? Contaminação, tá? Direta. Como tem resto de alimentos no lixão, atrai alguns animais, afasta outros. Dentre os animais, a gente vai pensar naqueles animais que transmitem doenças, né, como alguns ratos, por exemplo, roedores, urubus. A gente vai pensar também na atração, por exemplo, também de pontos de foco para a proliferação de mosquitos transmissores de doenças, como é o caso de mosquito Aedes aegypti, tá? A ideia é que no Brasil a gente tenha a maior quantidade de aterros sanitários. Aqui tem lixo. Nem parece, né? Mas aqui tem lixo. Então, essa imagem, ela representa um lixo que já foi separado, já foi segregado. Como assim? Separado o material que pode ser reciclado. Só vem para aqui, para o aterro sanitário, o resíduo sólido que não tem reciclagem, que a gente não consegue dar mais um fim para ele. Então, se eu não consigo reciclar, se eu não consigo incinerar, se eu não consigo mais gerar uma outra saída para ele, aí ele é compactado, ele vai ser soterrado, sim, a gente cava um buraco, a gente impermeabiliza, a gente torna esse lugar impermeável, para quê? Impedir que o chorume escoe lá para o lençol freático, certo? E, por fim, a gente cobre, permitindo aí a natureza, o fluxo da natureza correr. Então, segundo os dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o material orgânico corresponde a cerca de 52% do volume total de resíduos produzidos no Brasil. Tudo isso vai parar em aterros sanitários, onde são depositados com os demais e não recebem nenhum tipo de tratamento específico. Só mostrando aqui para vocês o esquema da visualização, tá? A primeira coisa que acontece é que eles vão escavar, ó, tem aqui os tratores escavando o terreno. Eles vão impermeabilizar esse solo, certo? Então, eles impermeabilizam colocando concreto nele. Para quê? Para justamente fazer com que impeça que o chorume que vai ser produzido por esse lixo, porque vai ser produzido, galera, tem bactérias aqui dentro desse, junto com os materiais que vão estar aqui, que vão começar a decompor essa matéria orgânica, tá? E aí vai gerar chorume, certo? Aquele chorume, ele é o resíduo, tá, do processo de decomposição, tá? E aí o que acontece? Como eu vou
tornar esse lugar impermeável, eles criam também caminhos, né, como se fosse canais de drenagem daquele chorume. Para quê, professor? Para eles escoarem esse chorume e tratar aquele chorume, caso esse chorume seja tóxico, tá? Então, sim, tá? Um aterro sanitário de boa qualidade, ele tem esses escoamentos do chorume para justamente haver um tratamento, tá? E aquele líquido final, tratado, pode voltar para o lençol freático, tá? Depois, os materiais, né, por exemplo, os resíduos sólidos que não conseguem ser reciclados, eles são compactados, certo? E são colocados aqui e soterrados, tá? A gente coloca terra para eles. E a gente consegue colocar um certo nível de vegetação. Dependendo do aterro sanitário, por exemplo, aterros controlados, são colocados também, ó, canos para o quê? Para a liberação de alguns gases. Aí existem alguns gases que são emitidos do processo de decomposição. Lembra lá quem é que está aqui decompondo esse material? Bactéria e fungo, eu já falei para vocês. Eles fazem que tipo de metabolização? Fermentação. Tá? Dependendo da fermentação, é a fermentação alcoólica, que produz o quê? CO2. Tá? Então, preciso liberar esse CO2. Dependendo do produto, também são produzidos alguns outros compostos, como, por exemplo, o gás metano, tá? Que ele é altamente combustível, tá? Então, ele pode ser utilizado aí até para geração de energia, tá? Então, dependendo do aterro sanitário, pode ser utilizado como um processo de gerar aí até mesmo energia térmica, tá? Não é o melhor tipo de energia, mas melhor do que um aterro sanitário. E aí a gente entra dentro do campo aqui de conhecer como é que funciona a própria compostagem. Primeira coisa que eu converso com vocês é o seguinte, tá? A compostagem, como técnica, ela pode ser aplicada na casa de vocês, ela pode ser aplicada em um terreno maior, certo? A gente tem grupos no Brasil e no Piauí, certo? Que trabalham especificamente compostagem. Algumas escolas trabalham, por exemplo, com horta comunitária dentro da escola, tá? Eu já sei, tá, por conversar com diversos professores aqui da nossa rede, que algumas escolas pararam a horta por conta da pandemia, mas estão aí nesse processo de retomar, certo? A horta comunitária é uma excelente tecnologia social, né? Porque gera um alimento, nutriente rico para a comunidade escolar. Não só para o aluno, para o professor, para quem está ali dentro da escola, mas para a comunidade circunvizinha que também utiliza desse instrumento. Então, uma ideia aí para vocês que podem estar dentro da escola, pensando nessa possibilidade de abrir uma horta dentro da escola de vocês, é pensar também na horta comunitária, ou na horta não, na compostagem, tá? Para justamente gerar o quê? O humus que vai adubar as plantas da horta de vocês. A compostagem, né, ela precisa necessariamente de um local, certo? Como eu disse para vocês, não é só jogar o resto de fruta ali no terreno e esperar que ela vire adubo. Não adianta. Inclusive, galera, eu vejo que algumas pessoas colocam pertinho das plantas, né, resto de banana, resto da casca de ovo, achando que ela sozinha vai fazer milagre. Não vai, certo? Eu preciso tratar, eu preciso fazer com que aquele produto seja primeiro transformado. Isso leva tempo, isso leva alguns meses. Aí uns 3 a 4 meses para aquele produto, de fato, ser um adubo que seja funcional. Por isso eu preciso ter um local apropriado para que isso aconteça, tá? Como a gente faz, galera? Estou mostrando aqui para vocês que é uma caixa comum, aquelas caixas de plástico, certo? Pode ser pequena, tá? Tem pessoas que utilizam as caixas que já tem, os baldes que já tem na própria casa como instrumento, tá? E a gente vai entendendo à medida com... você vai entendendo à medida... o volume de lixo que você produz, tá? Quem separa o lixo em casa vai percebendo o tamanho do volume de lixo que você acaba produzindo, tá? Então, tá aqui, ó. Eu preciso de pelo menos 3 caixas, tá? Para poder gerar aí um resíduo geral, 3 a 4 caixas finais, tá? Então, a gente tem, ó, as primeiras caixas que a gente chama de caixas digestoras,
tá? E por fim a gente tem a caixa coletora final. Às vezes você pode fazer dentro de uma mesma caixa, certo? Mas entenda, tá? Todo o processo vai estar dentro de uma mesma caixa, mas ela vai estar o quê? Ela vai ter um espaço temporal que separa cada uma dessas caixas, tá? Complicado, mas vamos tentar explicar cada um deles, tá? Então, o humus é um material estável, ele é o produto final. Então, ó, ele é o produto da compostagem. Ele é rico em nutrientes, tá? Que pode ser utilizado em hortas, jardins, para fins agrícolas, tá? A gente tem 3 tipos de caixa que vai ter, tá, durante o processo de compostagem. Vou mostrar para vocês o que a técnica, tá, e o conhecimento que a gente tem sobre compostagem implica no processo do próprio processo da compostagem, certo? Cada uma dessas caixas, elas são etapas, tá? Elas são momentos diferentes da compostagem, certo? Mais do que um local diferente, elas são etapas do processo de compostagem. A primeira caixa, a caixa de cima, certo? Elas estão o tempo todo fechadas. Basicamente, o que a gente coloca? A gente vai colocando a matéria orgânica nela. A gente vai colocando em escalas, em camadas, tá? Terra, resto de alimento, palha, terra, quase como se fosse uma lasanha, certo? Lasanha, professor, de lixo, né? Mas é só para vocês terem uma ideia que tem essas várias camadas. Tá? Então a gente vai colocando o resto de resíduo nessa primeira camada, ok? E aí a gente tem a segunda camada, então depois de um tempo, essa matéria orgânica ela começa a ser consumida, certo? A gente vai ter que ficar mexendo essa terra ali, ó, mais ou menos de 1 em 1 semana. Você coloca uma semana, vai lá, mexe um pouquinho, mexe um pouquinho. Com o tempo, você vai vendo, depois de 2, 3, 4 semanas, você vai vendo que aqueles resíduos, eles começam a se descaracterizar, certo? Eles mudam a coloração, eles começam a mudar o formato, certo? É normal que essa caixa ela aumente um pouquinho a temperatura. Sim, ela sozinha ela começa a se aquecer. E a gente vai entender que isso é um processo natural. Professor, que tipo de resíduo a gente pode colocar? Porque não é todo resíduo orgânico que a gente pode colocar, dependendo da compostagem que você faça, tá? A compostagem mais comum é só terra, palha. Professor, e que palha é essa? Pode ser resto de folha seca, tá? E essas palhas, elas servem para aerar aquele solo. Permitir que o fluxo de gases saiam, tá? Porque esses produtos vão ser decompostos pelos micro-organismos, tá? E se for só terra, resto de comida e palha, pode ser qualquer matéria orgânica. Resto de carne, resto de arroz, cítricos. O que é cítrico? Limão, laranja, certo? Agora, se você vai fazer a utilização de minhocas, aí não pode, tá? Não pode nem cítricos, nem pode carnes, tá? Por conta da acidez, do nível de acidez, que pode se elevar demais, e aí esses animais são muito sensíveis e podem morrer, tá? Os animais, tá, como as minhocas, né, uma técnica que é muito utilizada no mundo inteiro é a compostagem de minhocas. Tem várias minhocas, né, as mais famosas são as minhocas californianas, né, você até compra elas com esse nome, tá, minhocas californianas para compostagem. Elas são maravilhosas porque elas são organismos detritívoros. O que é um organismo detritivo, professor? É aquele organismo que se alimenta de detritos, tá, de restos. Tá? E à medida que ele vai consumindo, e vermicompostagem, boa, Érica, tá? E à medida que ele vai consumindo, ele vai gerando os dejetos dele ali, certo? Que também são produtos orgânicos que servem ali para o processo de auxiliar o processo de compostagem, certo? Acelera um pouquinho esse processo, porque a gente não coloca só uma, a gente coloca várias minhocas, e elas enriquecem. A minhoca, ela tem várias vantagens, galera. Porque ela vai também, ó, como ela vai cavando os buraquinhos na terra, ela torna aquela terra aerada, permitindo a respiração.
O produto final que chega, a gente chama de humus. Aquela terra que não é só terra, é uma terra enriquecida com matéria orgânica e outros nutrientes importantes para a riqueza do solo, tá? E aí, é claro, se eu não uso essas minhocas, a gente vai lá, ó, aerando com o quê? Ó, com a pazinha, certo? Sempre tomando muito cuidado, não pegando diretamente com a mão. Bota uma luva antes de pegar para manusear aquela terra que está ali no processo de compostagem. Certo? Galera, como qualquer resíduo, quem já esqueceu lixo em casa, conta pra mim se você já esqueceu lixo em casa, tá? E aí começa a gerar aquele líquidozinho, né? Cheiroso. É cheiroso? É não, professor, fede, tá? Aquele líquidozinho a gente conhece como o quê? Chorume, tá? No lixo comum, a gente não deve consumir ele. Por quê? Porque ele está misturado com vários outros reagentes. Tá? Pode ser que tenha uma substância tóxica, resto de shampoo, resto de alimento, mas resto de um produto que pode ser tóxico para a gente. Então, a gente não deve consumir ele. Tá? Ele é perigoso. Só que o que acontece? Aqui também vai ter o chorume, porque ele é o fruto, ele é produto do processo de decomposição. Então, essa quantidade de umidade que vai sair, ele vai começar a ser filtrado pela própria terra. Esse chorume aqui não é um chorume ruim, né? O pessoal até nem gosta de chamar ele de chorume. Chama ele de fertilizante. Certo? Fertilizante, professor? Sim, fertilizante. Por quê? Porque ele é um líquido, tá? Certo? Que foi produzido e ele serve para processos de fertilização ou até mesmo para combates de pesticidas. O pessoal pega o líquidozinho que é produzido, coloca na garrafinha, por exemplo, borrifadora e sai borrifando nas plantas, afugentando, afastando pequenos mosquitos, pragas, como por exemplo o pulgão ou a cochonilha, que acabam destruindo as plantações. Então, é uma forma orgânica de você gerar o teu próprio fertilizante ou pesticida, tá? Mas atenção, é só se você só vai utilizar o chorume se ele veio da compostagem, tá? Não vá pegar o resto do lixeiro porque ele não vai funcionar. Tá? Até porque eu separei, eu sei que ali é só matéria orgânica. Então, basicamente, a composteira doméstica convencional é formada por 3 caixas empilhadas. A primeira caixa é a caixa onde a gente coloca o resíduo orgânico novo, vamos dizer assim. A segunda caixa é uma caixa já com aquele resíduo misturado, então a gente vai fazendo trocas, tá? Botei agora 1 mês, passou 2 meses ali, aí a gente troca essa caixa. A de baixo vai para cima, a de cima vai para baixo, certo? No qual a gente pode renovar. Quando eu subo essa caixa aqui, eu posso tirar esse humus, porque o resíduo final virou humus, que virou adubo, tá? Eu posso adubar minhas plantinhas da minha horta, tá? E a de baixo, a de cima que foi para baixo, ela está no processo de decomposição, tá? E ela está passando por processos ainda de transformação de matéria. E aí a gente precisa, de fato, separar essa caixa. Por quê? Porque algumas coisas vão acontecer e a gente vai conhecer as etapas desse processo agora. Então, basicamente, a composteira doméstica convencional, ela é formada por 3 caixas empilhadas, uma pequena quantidade de composto, contendo muitos micro-organismos e algumas minhocas californianas, tá? Aí aqui, opcional, tá? Certo? Não é obrigatório, tá bom? E aí, se eu não coloco, professor, eu preciso arranjar esse micro-organismo? Não, porque a natureza está cheia de micro-organismos, tá? Então, os próprios micro-organismos vão se dar bem com aqueles nutrientes. Só que aí é o detalhe, tá? Como a gente vai acompanhar as etapas agora da compostagem, a gente vai ver que em determinados momentos, alguns micro-organismos se dão bem, depois outros vão se dar bem. Por quê? Porque a gente vai ter mudança no estado, na temperatura, na composição daquela matéria orgânica ali. Tá? As 2 caixas de cima da composteira servem como depósito de resíduos domésticos. Normalmente a gente coloca o resíduo na primeira caixa, certo? Sempre tendo cuidado de fazer essas camadinhas, certo? Terra, matéria orgânica, palha. E essa palha pode ser serragem, eu acho que eu não comentei na hora. Pode ser serragem, resto de
do processo da indústria moveleira, né, de produzir móveis e tal, certo? Elas são caixas, e nas caixas de baixo a gente vai colocar as minhocas e alguns micro-organismos presentes na terra que atuarão para transformar os resíduos em adubo. A última caixa serve como coletora de chorume, tá? Que também pode ser chamado de adubo líquido ou biofertilizante, além de servir como pesticida natural, certo? A sua composição afugenta, afasta o que? A presença de alguns pestes, tá? Que atrapalham o processo de cultivo. Quem cuida aí, por exemplo, de horta, não só de horta, mas de planta em casa, sabe que é confuso, que é estressante quando aparece purgão, porque é um negócio que é difícil de combater, tá? Então a gente pode utilizar esse chorume. Prof, esse processo de compostagem só com resíduos orgânicos, sem as minhocas, dura quanto tempo? Pode variar, Érica. Vai variar aí mais ou menos uns 4 meses. Demora, tá? Por isso estou falando para vocês que não adianta você só pegar a casca de banana e jogar ali perto da árvore achando que está tudo bem. E pelo contrário, nem é muito recomendado que a gente faça isso. Por quê? Porque como eu disse para vocês, acho que é nesse material aqui, ó, a gente vai ver que tem etapas diferentes do processo de compostagem, tá? E aí essas etapas vão aumentar a temperatura, aumentar a acidez, tá? Então, dependendo do teor de acidez, isso pode ser tóxico para a planta. Tá? Então, jogar só a casca de banana direto ali talvez não seja algo tão interessante. Eu preciso primeiro transformar aquela casca de banana em, de fato, um adubo que seja útil para aquela planta. Tá? Então, ó, só mostrando aqui as 3 caixas. Tá? Precisa necessariamente estar empilhada? Não. Tá? Eu pode estar em lugares diferentes, mas é só para vocês entenderem que na primeira caixa eu vou colocar o quê? Depositar matéria orgânica, certo? E que matéria orgânica é essa? Resto de comida, resto do almoço de vocês, tá? Matéria seca, que matéria seca é essa? Palha, folha seca, serragem, tá? Elas servem para quê? Para aerar. Tá? E aí, para não ficar fedendo também, a gente coloca a última camada. Tô falando sério, tá? Tô falando sério. Para não ficar fedendo, a última camadinha a gente fecha com a serragem, tá? Porque aí ameniza o cheirinho que pode acabar ficando, pelo menos nessa primeira caixa, tá? E não fede, tá? Quando o produto ele é todo decomposto lá na última camada, quando termina o processo, o cheiro que a gente sente é de areia molhada. Certo? Não tem cheiro de lixo, não tem cheiro de matéria orgânica decomposta. O produto final, o cheiro é de terra molhada, certo? Só usando a serragem direitinho, certo? Então, ó, na primeira caixa, você vai colocar, ó, na caixa de cima. Fisicamente, eu estou mostrando aqui 3 caixas, tá? Elas estão conectadas. Se elas estiverem conectadas, você vai gerar, ó, uns caninhos para que o chorume possa escorrer aqui, ó. Certo? Se você for botar elas separadas, todas precisam ter a torneirinha para poder você separar, certo? Mas é interessante que a torneirinha ela exista para você tirar esse líquido, esse chorume, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, elas estão ligadas porque elas estão, ó, conectadas umas às outras, tá? E aí, à medida que eu vou decompondo, o chorume vai caindo, vai escorrendo, ele vai sendo filtrado, né, pela própria terra e tudo mais. E esse chorume final ele é um biofertilizante, certo? Eu só coloquei matéria orgânica, tá tranquilo para consumir, tá? Bom, que matéria seca é essa aqui? Ó, folha, serragem, certo? Para poder dar aeração, ok? Tampo, cubro aqui, ó, as folhinhas aqui, eu boto umas folhinhas aqui, folhinha, 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 tampo, deixo lá 1 semana, depois dou uma mexida, passo mais 1 semana, dou outra mexida, mais 1 semana, como é só mudar muito,
eu vou acompanhando também o que está acontecendo por baixo. Na caixa de baixo, o que é para acontecer? Essa terra é para começar a modificar. Eu não consegui mais caracterizar o resto de alimento. Botei uma cenoura, eu não consigo mais identificar cadê a cenoura, eu não consigo mais identificar o resto a casca de laranja. E aí, a hora que eu pego naquele humus, sempre com luva, tá? Eu sinto o cheiro de quê? Demora, mas vale a pena, Érica. É um processo, vale a pena, tá? E aí, às vezes, Érica, compensa, tu falou assim, demora, né? Às vezes compensa coletivamente, tá? Por isso que eu falei assim, algumas escolas fazem a técnica da horta comunitária dentro da escola. Então, talvez nesse lugar seja um lugar interessante, certo? Para pensar nessa ideia da compostagem, entendeu? E aí, o que acontece? Peguei naquela terra final, tá uma terra já pronta, tá? Só cheiro de terra molhada. Então, pronto, eu pego essa terra, descarto, tá? Descarto para quê? Para virar adubo, tá? Para adubar minhas plantas, certo? E eu faço a troca lá, ó. Até as setinhas aqui, ó. Essa caixa seca agora, que estava embaixo, vai para cima, porque ela vai receber os novos produtos, tá? E a caixa de cima que já tinha as matérias orgânicas, ela desce. E ela vai ficar lá fechadinha, só de vez em quando mexendo, de em uma semana, para poder ela terminar o processo de decompostagem. Ó, a caixa do meio a gente chama de caixa intermediária. Aqui os resíduos orgânicos entram em decomposição, transformando-se em adubo. Vai demorar cerca de um mês, ó, após um mês, certo? Não deve se acrescentar resíduos nessa caixa. A ideia é que, de fato, transforme. E aqui é onde a gente pode acrescentar o quê? As minhocas, caso quem utilize as minhocas, tá? Precisa? Não. É comum, por exemplo, a gente abrir essa caixa, a gente vê ela toda fungada, tá? Dá para ver um monte de funguinho, porque, de fato, esses fungos são os fungos selvagens que estão decompondo. Então, a gente vê, parece um monte de bolor, de plão. Sabe aqueles bolor de pão branquinho? A gente consegue ver uns cogumelozinhos crescendo. Por quê? Porque, de fato, a gente tem fungos crescendo ali naquele ambiente, se transformando. Mas eles vão desaparecer, porque tem etapas ali acontecendo. Vai subir a temperatura e alguns não vão conseguir sobreviver, tá? E, por fim, a última caixa é simplesmente para coletar o biofertilizante. Aí vamos ver aqui as etapas, tá? Etapas. Primeira fase, segunda fase e terceira fase. Primeira fase são metabolizadas moléculas simples, tá? Nessa fase, as temperaturas são moderadas, cerca de 40 graus Celsius, tá? Dura em torno de 15 dias. Isso vai acontecer na primeira caixa, na caixa de cima, certo? Essa fase aí, ó, mostra pra gente 40 graus, você pode falar assim, eita, professor, é muito quente, né? Não, tá? É uma temperatura usual. Pra gente aqui no Piauí ainda mais não pode reclamar de calor não, certo? Pode colocar essas caixas, viu, no sol, sem problema nenhum, tá? Elas só vão estar fechadas, tá bom? Pra não contaminar, não vir nenhum animal, um inseto, querer comer aquilo dali, tá? Você fecha as caixas, tá bom? Mas as temperaturas são relativamente usuais, 40 graus, tá? Um pouco alto, mas não tanto, tá? Com o tempo, o produto metabolizado que está sendo gerado ali por aquelas bactérias começam a aumentar a própria temperatura. Aí a gente entra numa segunda fase, tá? A gente chama de fase termofílica, tá? É a fase mais longa da compostagem, normalmente podendo se estender por até 2 meses, tá? Dependendo das características do material que está sendo compostado. A geração de moléculas mais complexas, de alta temperatura, ajuda a eliminação dos agentes patogênicos, tá? Então, porventura, professor, eu estou vendo uns funguinhos aqui, eles desaparecem. Por quê? Porque ele passa por essa fase termofílica. Muitos micro-organismos não conseguem sobreviver, a temperatura eleva, e aí a gente precisa dar aquela mexidinha para poder dar aquela respirada, certo? E a gente deixa ela paradinha. Mexe um pouquinho, dá uma parada, deixa lá 1 semana, 2 semanas, sem mexer naquela terra. Por fim, a gente tem a última fase, a chamada fase de maturação, que é a maturidade do composto que ocorre com a decomposição do micro-organismo. A gente gera o chamado humus, livre de toxicidade, metais pesados e patógenos.
tá? E é super funcional, tá? Dependendo do tamanho da tua produção, tá? De lixo, às vezes você consegue fazer essa compostagem no próprio chão, tá? Então a gente cria um grande terreiro ali e a gente consegue criar aquela compostagem sem necessariamente precisar de caixas. Mas é só para que a gente entenda que a gente tem essas 3 fases. Fase ok, na primeira fase de bactérias mesófilas, né, temperaturas médias. Fase de bactérias termófilas, de altas temperaturas, e fase de maturação. Tá? E aí, normalmente, a gente termina a fase de maturação gerando o humus final, que serve para adubar a própria matéria, as plantas, de modo geral. Beleza? E aí, só mostrando aqui para vocês, né, caixas diferentes. Você pode comprar a caixa pronta. Mas, gente, vai ser caro, tá? Não vou mentir, não. Então, você pode fazer utilizando as caixas que você tem na casa de vocês mesmo. Pensa ali no processo de furar as caixas com prego, para poder o chorume poder escorrer, tá? De uma caixa para outra. Furar a torneirinha não é tão complicado assim, certo? Então, você vai conseguir. E existem, né, hoje em dia, as composteiras automáticas. São caríssimas, tá? Mas para quem mora em apartamento, tá? Uma tecnologia que não é tão comum aqui no Brasil, mas tem, certo? Que serve justamente para isso, para você colocar o resíduo de quem é o pequeno morador, né? Mora sozinho, pequena família, mora em apartamento, né? Mora em cidade, grande cidade. Tem as composteiras automáticas que fazem esse processo usual sozinho, e elas vão lá revolvendo a terra, né, de forma controlada, no tempo controlado. Compostagem coletiva, né? Como eu já comentei com vocês podem fazer elas em grandes grupos, tá? E aí pode pensar, por exemplo, associando aí ao processo de hortas comunitárias, aí mostrando para vocês, ó, que eu não preciso necessariamente de caixas, ó. Isso aqui, ó, são os exemplos de compostagem na própria terra, no próprio chão, em caso de hortas coletivas, por exemplo, que é muito legal, muito usual, tá? Vamos praticar. Vamos nós, ó. Todos os dias o lixo é produzido em todas as cidades. Existem formas mais adequadas para encaminhamento desses resíduos, e isso trará o benefício econômico e ambiental. Por exemplo, restos de alimento, lixo hospitalar, resíduos sólidos, tá? Devem ser encaminhados respectivamente para... vamos nós. Resto de alimento, lixo hospitalar e resíduo sólido. Qual é o encaminhamento para cada um deles, tá? Vou dar um minutinho para vocês me darem um gabarito. Pegadinha. Eita. Galera, ó, atenção. Até entendi as respostas de vocês, tá? Mas bora lá, tá? A gente tá focando bastante a nossa aula na compostagem, né? Então, resto de alimento, o ideal é que ele vá para a compostagem. A gente só tem 2 alternativas aqui, ó. Letra A e a alternativa C. Então, aí a gente já descarta B, D e E, né? Então, a gente foca aqui, tá?
Lixo hospitalar e resíduos sólidos. Olha só como bate, né? Reciclagem e reciclagem por resíduo sólido. E ótimo, né? Isso mesmo. Vidro, plástico, papel e metal podem ser reciclados. Ótimo. A diferença está aqui, ó. Aterro sanitário e incineração. Aí a gente pensa o seguinte, a incineração não é coisa boa, né? Vai queimar, né? Vai gerar poluição, não é isso? Né? Só que não. Pegadinha. Porque aqui a gente está falando de qualquer lixo. A gente está falando de lixo hospitalar. Né? Restos de seringa, material contaminado, com perigo de ter uma contaminação cruzada. Já pensou se um catador de lixo que está lá separando o lixo, encontra uma seringa, acidentalmente bate e se fura? E se aquela seringa foi utilizada por uma pessoa soropositiva com HIV? Opa, isso é contaminação cruzada, certo? Então é um risco muito elevado. Falei do HIV, mas tantas outras doenças. Então, normalmente, o lixo hospitalar ele vai para um caminho separado, que está ligado diretamente aqui ó, a incineração, a queimar aquele material, para evitar a contaminação cruzada, tá bom? Então, eu entendi as respostas de vocês como alternativa A, mas o foco aqui é que lixo hospitalar, como ele tem o quê? Material contaminado, ele pode acabar matando, levando essa contaminação para outra pessoa. Então, beleza? Fica a dica aí para vocês. Mais uma questãozinha aqui para vocês, exercício 2. A compostagem é um processo biológico de decomposição e reciclagem da matéria orgânica contida em restos de origem animal e vegetal, formando um composto. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo, quais delas estão corretas. Bora lá. Alternativa 1. Na decomposição de resíduos orgânicos, através da compostagem, ocorre a formação de CO2, água e biomassa, humus. Acontece a formação de CO2? Acontece a formação de água? E aí, um é verdadeiro ou falso? Coloque para mim aqui no chat. 2. Uma das vantagens da compostagem é que ocorre a eliminação de todos os patógenos presentes no resíduo. 3. O processo que ocorre nas fases são 3 processos: mesofílico, termofílico, de altas temperaturas, e de maturação. 4. Os organismos à temperatura, a umidade e a aeração são os principais fatores que interferem no processo de compostagem. Organismos, temperatura, umidade e aeração são principais fatores que interferem no processo de compostagem. E aí, galera, qual dessas alternativas está correta? Tem mais de uma correta aí, viu? Primeiro, tranquilo, né, galera? CO2 é produzido? Sim, porque tem processo de fermentação. Tá? Água é produzido? Sim, não produz chorume. Aquele chorume ele é líquido. Então, sim, a gente produz água, chorume e biomassa. Ok, ótimo. 2. Uma das vantagens da compostagem é que ocorre a eliminação de todos os patógenos presentes no resíduo. Se eu matasse todos, a gente não geraria humus, né? A gente gera justamente porque sobram aí o quê? Patógenos, né? Alguns micro-organismos, essencialmente. 3. São essas 3 fases? Sim, são 3 fases. E 4. Esses processos estão adequados. O único falso aqui é essa palavrinha todos do item 2. Galera, vai ficando mais questões para vocês, questões 3 e 4, para vocês responderem e estudarem em casa. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e a gente se encontra novamente na próxima segunda-feira. Grande beijo, grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.